Boa noite a todos que estão chegando aí. Nós hoje vamos dar sequência à obra que nós começamos no ano passado, né? E hoje nós vamos falar sobre o Aniceto. Vocês vão ver que daqui para frente nas obras do André Luiz sempre vai ter um instrutor espiritual com ele, ajudando ele na formação dos seus conhecimentos. E nesse livro especificamente, nós não vamos ter o Aniceto como a pessoa, como o mentor, como o coordenador, né, dos estudos que o André Luiz vai participar, bem como uma equipe de trabalhadores que estão juntos na coordenação junto com o Aniceto. Então a gente vai ter daqui para frente, em todas as outras obras, a gente vai ter a presença de um mentor, de um instrutor específico. O do livro Os Mensageiros é o Aniceto. E nós vamos ver que esse livro, na verdade, ele vai representar uma semana de aprendizado do André Luiz. Você vê, uma semana de aprendizado dá um livro no plano espiritual. Tamanha a riqueza, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Deixa eu ajeitar aqui os meus slides para eu poder, junto com vocês. Deixa eu ver se eu estou gravando. Só um minutinho, gente. Tô sim. Só para confirmar, estou gravando sim. Tá. Então vamos lá. Aniceto. Bom, o Aniceto, ele faz parte, ele é um trabalhador do Ministério da Regeneração e ele devotou-se às tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio e passou então, depois de todo esse trabalho dele, ele passou a ser instrutor no Ministério da Comunicação. Então veja bem, né? Ele começou como André Luiz também, no Ministério da Regeneração, que fica na ponta da estrela de Nosso Lar. Depois ele aperfeiçoou cada vez mais os seus trabalhos no Ministério do Auxílio, que lá fica naquela ponta onde fica o hospital, o parque hospitalar. Ele procurou ali, como eles colocam, com tarefas sacrificiais, depois de longo período, ele então foi convidado para ser instrutor no Ministério da Comunicação. Um outro personagem que a gente vai ter também logo aí no início do capítulo é o ministro da regeneração, que é o Genésio, ou seja, um dos ministros da regeneração, que é o Genésio. Então, nós vamos estar trabalhando com essas duas personagens aí principais, principalmente o Aniceto. Bom, André Luiz, a gente vai ver que ele está bastante empolgado agora para trabalhar. O trabalho para ele ganhou uma outra conotação. Ganhou uma conotação de enriquecimento interior, uma forma de adquirir valores internos, valores esses que a traça e o ferrugem não corrompem. Não são esses valores que a gente, em geral, aqui na Terra, a grande maioria de nós cultiva, que são os valores do apego, os valores do egoísmo, do orgulho e todos os seus filhos. André Luiz agora que está no processo de desidentificação, ou seja, perder essa condição de apego à família, apego à titulação, porque o André Luiz está desde o início, lá dos primórdios do livro Nosso Lar, ele está nesse trabalho de desidentificação, tentando se desidentificar, se desapegar da sua titulação de médico, mas agora também ele está tentando se desapegar daquela questão familiar, minha família, minha esposa, meus filhos. Ele está começando a compreender que só é nosso, aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente pode levar para todos os lugares. O restante faz parte apenas, digamos assim, de um cenário para nós desenvolvermos os nossos aspectos interiores, tanto intelectuais, mas principalmente os morais. E André Luiz, então, ele começa a olhar para o trabalho de uma outra forma, com aquela abrangência que Allan Kardec dá no Livro dos Espíritos, quando ele faz a pergunta para os espíritos se eles poderiam dar uma definição de trabalho, os espíritos nos informam que trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Então, é interessante que naquela época, lá no Livro dos Espíritos, no século XIX, Allan Kardec, né, os espíritos, eles dão uma abrangência de trabalho muito grande, porque se diz que toda ocupação é útil, então o trabalho sai daquela questão material, que só trabalha quem se mata fisicamente, né?
e ele vai para o aspecto também intelectual, emocional, comportamental. Ele ganha vários aspectos, ele não fica só restrito ao trabalho físico pesado, mas ele ganha uma conotação muito maior. Então é interessante que o André Luiz, então, ele consegue agora entender melhor a oportunidade de trabalho, que sem trabalho, sem progresso. E ele fala uma coisa aqui, logo no início desse capítulo, que eu achei bastante interessante. Ele coloca assim: não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Então ele já sabe que ele já está planejando, já está trabalhando no sentido de olhar a reencarnação. Isso é em 1944, né? Ele já está trabalhando nesse sentido de se preparar para a vida futura. E isso é muito interessante a gente pensar, será que o que a gente está fazendo hoje está servindo para nos preparar para uma futura reencarnação melhor? Ou será que o nosso comportamento, aquilo que a gente está fazendo hoje, muito pelo contrário, é um comportamento negativo que vai me deixar totalmente infeliz e comprometido em outras vidas? É uma reflexão que a gente pode pensar. Eu trabalho pensando na minha vida como espírito imortal, eu trabalho só nessa horizontal da vida, pensando em ganhar dinheiro e me manter. Só para isso, eu já me olho como espírito imortal, me projetando lá na frente. Que quando a gente consegue se olhar como espírito imortal, a gente começa a tender a evitar problemáticas futuras para as futuras vidas nossas. Isso é muito importante, a gente está com isso bem argamassado dentro do nosso mundo interior. O meu trabalho hoje está contribuindo positivamente para as futuras reencarnações ou negativamente? Porque a gente não pode esquecer que o planeta está chegando a um planeta de regeneração. No planeta de regeneração não comporta expiações mais, só provações. Então entenda, se a gente se comprometer muito, a gente pode nem ingressar. Ou se a gente ingressar, a gente pode ser convidado depois a sair dele por não ter condições suficientes. E quando eu falo assim, ingressar e depois sair deles, a gente pode sim, vocês vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, e leiam, que está lá a fonte segura, tá? Não é fonte de que passou pela minha cabeça. Então vamos lá. E aí então, ele conversa com Lísias e tudo mais, né? Com Tobias, né? Ele conversa e tudo mais, ele vai se preparar então para ir trabalhar no Ministério da Comunicação, que a gente já viu que principalmente esse livro vai falar dos médiuns, dos trabalhadores que se prepararam com envolvimento no campo da religiosidade, principalmente espíritas, né? A mediunidade e tudo mais, e que chegaram aqui, apesar de todo o preparo no plano espiritual, muitos falhem. E aí então vai fazer a visita a Aniceto, que agora Aniceto é um instrutor, é aquele que vai instruir, vai coordenar todo o processo de conhecimento do André Luiz dentro desse ministério específico. Tem alguém que levantou a mão? Pode falar. Sim. Uhum.
É bem lembrado que se não fosse as pessoas que estão mais à frente ou companheiros que já despertaram para outras noções, a nossa vida a gente custaria muito a chegar a algum lugar. Às vezes é um convite, é um incentivo de alguém que faz com que a gente vá enveredar por um caminho que é muito bom. Então é verdade, a gente precisa muito desse auxílio mútuo. O auxílio mútuo faz parte da nossa vida, né? Isso é fato. Bom, vamos lá. A visita ao Aniceto. Ele coloca assim: com sorriso efetuoso, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzia-me à presença de Aniceto para conversarmos relativamente ao assunto, o assunto dele, ingressar no trabalho. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciara em nosso lar. Lembra que Tobias, né, tinha a questão das esposas, né? Já o Aniceto não, ele não tinha ninguém na vida dele. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas que pareciam postas ali para proteger extenso e maravilhoso roseiral. Então, ao que me parece, o Aniceto foi alguém, né, que teve algum envolvimento, provavelmente, no campo da religião. Vamos prosseguir para a gente ver. Bom, aí Aniceto vai passar por, por André Luiz todas as características do trabalho que ele vai ter que enfrentar para ele ver se ele tem condições verdadeiras de assumir aquele trabalho. Então, Aniceto vai passar assim um resumo geral do que espera ele. Isso é bastante interessante, porque lá o trabalho é um compromisso levado a sério. As pessoas realmente elas se envolvem com o trabalho, elas não se comprometem assim aparentemente, né? Existe um envolvimento, um comprometimento muito sério, desculpe, não um envolvimento tão somente. Elas se comprometem com aquilo que elas estão fazendo. Não é como aqui na Terra, às vezes, que a gente só se envolve, fica por isso mesmo, depois abandona. Lá não. O trabalho é uma coisa muito séria. E aí o Aniceto vai dar as características do trabalho que André Luiz vai ter que enfrentar para ele ver se interiormente ele tem condições para assumir isso. Nosso serviço é variado e rigoroso, então tudo que é rigoroso vai exigir da gente o quê? Disciplina. Lembra o que o Emmanuel falou para o Chico Xavier? Disciplina, disciplina e disciplina. Porque tudo que é rigoroso existe a disciplina. O departamento de trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade do servir. Então, tipo assim, você vai ingressar, mas entenda, ali o trabalho é para você servir o tempo todo, não é para você ser servido. Então, não é um trabalho que vai enaltecer o ego de ninguém. Ninguém vai sair de lá com titulação, enaltecido, o rei da cocada preta, com uma titulação de mestrado, de doutorado, não. Ali é para você aprender a servir, ponto final. Não é para massagear ego, não é para fazer ninguém se sentir superior a ninguém. Nesse sentido, sabe, essa passagem que o Aniceto começa a falar, me lembrou, não sei se todos já viram, aquele filme 7 anos no Tibete. Se ninguém viu, ver esse filme é muito interessante, muito interessante. Vai falar sobre um jovem que fazia alpinismo, né? Ele escala o Everest, dá uma confusão danada, enfim. Ele fica numa localidade lá onde o Dalai Lama ainda é criança. E ele aprende toda uma forma de cultura diferente. Ele é um cara todo egóico, todo assim voltado para ele, e ele vai aprender uma cultura totalmente descentralizada. É bastante interessante dessa questão do ego. Mas vamos seguir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Então não adianta dizer que está cansado, que esse serviço é muito pesado. Não, é para pegar o serviço sem reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas e todos respondem por qualquer erro cometido. Então entenda, o trabalho é para enaltecer um grupo e não para enaltecer uma pessoa. E outra, a partir do momento em que se erra, não se transfere a culpa, se assume a responsabilidade do erro e segue. Isso é uma outra coisa importante para a gente aprender também. Achamos-nos aqui num curso de extinção de velhas vaidades pessoais.
trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico das nossas obrigações, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. Então, o foco ali é fazer o bem em nome de Deus e acabou. Ninguém vai ganhar méritos especiais por nada disso. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossas personalidades inferiores. Isso me fez lembrar uma passagem do livro Paulo Estevão, quando numa conversa de Lucas e de Paulo de Tarso, Paulo de Tarso solicita, né, que Lucas vai escrever o Evangelho porque ele não vai ter tempo de escrever o Evangelho indo consultar Maria, mãe de Jesus, então ele delega isso e tudo mais. E aí, nesse momento, o Lucas, né, faz um elogio muito especial em relação a ele. E ele vira para Lucas e fala assim: todas as glórias pertencem a Deus. Eu achei aquilo fantástico, né? Ou seja, não adianta a gente aqui embaixo achar que o que a gente está fazendo é um grande vulto, olha como é que eu sou uma pessoa maravilhosa, quanta glória. Não, ele fala: todas as glórias pertencem a Deus. E é verdade. E aí, então, o Aniceto vai, depois de fazer essa explanação sobre como vai ser o serviço, que não adianta ficar reclamando que o serviço é pesado, ou que está cansado, ali é para servir sem reclamações, né? Ele prossegue. Nos trabalhos de emergência destinados à preparação de colaboradores ativos, tem um quadro suplementar de auxiliares constantes de 50 lugares para aprendizes. Então, entenda, tem aqueles que trabalham diretamente com ele e tem 50 aprendizes dentro desse trabalho. Então, ele pode comportar como instrutor, 50 pessoas ficam a cargo dele, na responsabilidade dele, para ele passar as instruções. Então, a gente já vai vendo que ele não é uma pessoa qualquer, né? No momento, dispõe de 3 vagas. A intensa atividade de instrução necessárias a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra, orientadores que se fazem acompanhar no serviço da crosta por todo o pessoal em aprendizado, mas eu adoto processo diferente. Então, quer dizer, eles virem e mexem, eles vão até a crosta. E aí, muitos orientadores levam todo o pessoal de serviço, mas ele não faz isso. Ele adota uma forma especial de trabalho. Ele coloca assim: costumo dividir a classe em grupos especializados de acordo com a profissão familiar aos estudantes para melhor aproveitamento no preparo e na prática. Então, ele divide os agrupamentos dele, né, por profissões que aqueles espíritos tiveram na Terra. Então, determinado agrupamento vai para aqui, determinado agrupamento vai para ali, porque esses agrupamentos vão aproveitar melhor determinados serviços do que o outro. Ele não está fazendo distinção, ele apenas aproveita o que cada um já tem para melhor assimilar os trabalhos. Ele adota essa forma de trabalho. E aí a gente vai ver que a equipe dele é composta por um sacerdote católico, um médico, 6 engenheiros, interessante, né? Que é um grupo bem heterogêneo, né? 4 professores, 2 pintores, é super heterogêneo, né? 11 irmãs do serviço doméstico, 18 operários diversos. Então, é assim, é um grupo super heterogêneo, né? No qual ele vai dividir isso em equipes de trabalho. Então, a gente vê que é muito interessante essa equipe dele, que não poderia ter sido uma equipe formatada tão somente de sacerdotes católicos, ou tão somente de médico, tão somente de enfermeira, não. Ele tem um grupo heterogêneo. Então, a gente vê que esse espírito, o Aniceto, ele não é um qualquer. Por quê? Porque ele tem que saber falar todas essas linguagens. Se ele não souber falar essas linguagens, ele não vai saber nem dividir por equipe de serviço e nem tampouco se dirigir às pessoas. Então a gente já vai vendo que Aniceto não é um espírito qualquer. Pode parecer que é, mas não é, né? Porque ali nós estamos falando de profissões diferentes, de olhares diferentes, de linguajar diferente, de sentir as coisas de forma diferente. Então a gente já vai vendo que ele é um espírito muito bem preparado, porque a equipe dele é heterogênea. Não é uma equipe de uma única característica, só de enfermeiros, só de médicos ou só de sacerdotes.
Não é, né? É uma equipe heterogênea para um trabalho, que a gente vai ver. E aí ele vai falar da metodologia do trabalho em si. Ele já falou das características de como que deve ser o trabalho, que não é um trabalho para exaltar ego de ninguém, é um trabalho que você está ali para se colocar como servidor. E agora ele vai falar da metodologia, como é o trabalho em si, como ele vai ser executado. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva. Mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Ele já colocou, que não vai todo mundo junto com ele, né? Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhe cabem, mas tais manifestações devem constar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para descanso e entretenimento. Então, ele leva em consideração muitos fatores, né? Primeiro, determinadas tarefas. Ele vai perguntar para o agrupamento: você tá interessado em ir também? Você está preparado e interessado para ir? Porque às vezes são tarefas que não dizem respeito àquela pessoa em nada. E para ela não quer ir, ou ela não está necessariamente preparada para servir. Então ele leva em consideração uma série de coisas. Então a gente vê que ele tem que conhecer muito bem a equipe de trabalho dele, para que ele também possa, naquele instante, negar ou não o passaporte a determinados momentos de ida dele na crosta pessoalmente executar o trabalho. Oi. Oi. Ah, e entretenimento, né? É com certeza que sim, que vai estimular o estudo, porque como é que você vai executar uma tarefa na qual você não tem preparo nenhum? É como muitos médiums querem todos tarefa na mesa mediúnica, mas quantos querem estudar a doutrina? Quantos eu conheço que falam assim, mas você já leu o livro dos Espíritos? Eu li pouco tempo? Não, uns 40 anos atrás. Você vê, né? 40 anos atrás ele acha que está tudo certo, né? Ah, você quer... Oi. E assim são muitos. Acontece sim, isso é fato. E você vai, às vezes, ver pessoas que estão trabalhando na doutrina dos espíritos tem anos, e assim, eles nunca leram as obras básicas, nem se preocuparam em ler, de estudar. Ou fala assim, ah, eu fiz EJA, quantos anos atrás? Há 30. Eu já cansei de ouvir isso. Ah, mas então, agora eu não preciso mais estudar. É como se fosse assim, porque eu sou médium, eu já tenho uma hierarquia superior, mas não existe essa hierarquia, né? E aí, e a gente vai levando, tem que ir levando, não pode esquentar muita cabeça, assim. Quer dizer, tem que ter disciplina, mas não pode levar muito pro pessoal, entendeu? Mas não pode levar pro pessoal. Então, é claro que tem que estudar, e deveria, né? Este método não visa apenas a criar obrigações os outros. Aqui, como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas, olha aí, nas aulas e demonstrações, não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro superior chamou a exercer o cargo,
aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Quer dizer, ele está sempre estudando, olha que interessante. Então, nem ele que é o instrutor, que é responsável por 50 pessoas, ele deixa de estudar, né? Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações, né? Então, ele está sempre estudando. E essa deve ser a obrigação. E quando eu falo estudando, gente, é estudando mesmo, não é pegando livros, lendo, só lendo. Eu conhecia uma pessoa do movimento espírita, uma pessoa muito boa até, mas ela, todos os livros que lançava, ela lia todos, ela sabia todo, ela tinha lido todo o arsenal de livros que você imaginar. Você perguntou, leu esse, leu aquele, e leu tudo que você puder imaginar, leu, de ponta a ponta. Aí você falava assim, você podia me falar desse livro que você leu? Ah, esse livro é muito bom, é ótimo, assim, mas eu não sei me expressar, eu não sei falar, mas do que trata o assunto do livro? Ah, é melhor você pegar e ler. Quer dizer, né? Provavelmente lia, né? Lia os livros, mas nada sabia sobre os livros, nada. Então, é isso que a gente precisa entender também. Você tem que gravar, né? Alguma coisa, um conteúdo do livro. O livro tem que ser útil para você, né? E aí, então, vamos lá. André Luiz vai ser direcionado ao Centro de Mensageiros, que fica lá no Ministério da Comunicação. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu: pois bem, poderá começar amanhã. E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe nosso amigo amanhã cedo ao Centro de Mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo, lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tarefas da comunicação. Esse bonificado é só para a gente entender que lá, né, existe a moeda deles, né, que é o bônus horas. Ele vai ter o trabalho dele computado para que posteriormente ele possa converter isso em benefícios pessoais para ele e para ajudar aos seus aqui na Terra e etc e tal. Então, por isso que os serviços vão ser totalmente computados, tá? Então, esse livro vai começar a trabalhar, vocês vão ver, em torno do Centro dos Mensageiros, até que então de lá eles saem, começam a visitar a crosta terrestre especificamente. Bom, aqui foi. Alguém tem mais alguma colocação desse capítulo? Não? Então, tá bom. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Deu certo. Foi? Alguém tem alguma coisa para falar do capítulo 2 ainda? Alguma colocação, alguma pergunta, alguma coisa? Então vamos lá. Agora eles vão chegar no Centro dos Mensageiros, o que também esse capítulo não vai aprofundar muita coisa. A gente vai ver que para frente é que esse departamento vai ser mais bem explorado, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, Centro dos Mensageiros, né? Isso é só a imagem da localidade, tá? Depois eu vou passar para vocês. A gente não pode esquecer que tudo isso aqui vai acontecer nessa ponta da estrela, que é o Ministério da Comunicação. Lá vai ter esse Centro dos Mensageiros, que a gente vai ver o que eles fazem lá, o que eles preparam lá, né? Vamos lá. Eles começam assim. O centro é muito vasto, então é um lugar bem grande. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sobre os nossos olhos. Temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Então, é um departamento onde todos estudam, né, e vão preparar indivíduos para a reencarnação, com tarefas específicas, tá bom? Então, vamos lá. Não suponha se encontre aqui localização, o serviço de correio, né, que é aquele caso, o carteiro vai e volta trazendo mensagem. Não é só essa questão de ir e vir com mensagens, né? É muito mais do que isso daí, a gente vai ver. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas do socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas, tá? Então, eu não preciso mostrar para vocês
de novo as dimensões que circundam a Terra, né? Umbral, crosta e treva. Isso. Entendendo que as trevas já começam na crosta e vai para baixo. Quem tiver dificuldade, é só ler os livros da Igorina Cunha, que também tiram das obras do próprio André Luiz. Quando eu falo para baixo, eu falo para baixo mesmo, as cavernas, as zonas abissais. Lá são trevas, tá? Então é crosta para baixo. Crosta é o lugar onde a gente caminha, onde a gente está, tá? Zonas abissais, a gente tá, fica na crosta entre aspas, mas é para baixo, tá? Só para vocês compreenderem isso. Então, vão preparar trabalhadores para trabalhar nesses lugares, nos umbrais, no umbral ele não especificou, mas pode ser qualquer região do umbral, fino, médio, grosso, porque a gente vai estar na crosta, que é onde a gente habita, e nas trevas. Tem um livro específico do André Luiz que vai trabalhar com as trevas, que é Libertação, esse livro, a gente vai chegar lá, tá bom? Esse livro que nós estamos tratando, ele vai falar do umbral médio, ok? Obreiros da vida eterna, umbral grosso. É só para vocês já irem codificando. E o livro Nosso Lar, umbral fino, foi o que a gente viu. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiários? Não é um serviço de intercâmbio, é um serviço que vai muito além do intercâmbio. É um serviço de auxílio, de ajuda àqueles que estão nessas regiões. Amplie suas vistas. Esse serviço é a cópia de quanto vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, veja bem, esse serviço que eles estão executando no umbral, na crosta e nas trevas, é uma cópia das zonas superiores. Então, é claro que vem instrutores daquelas zonas superiores, como a região, por exemplo, onde mora a mãe do André Luiz, provavelmente, trabalhadores de lá para cá vêm trazer instruções necessárias para quê? Para que nós possamos executar trabalhos específicos dessa grandeza nessas zonas do umbral, da crosta e das trevas. Então, veja bem, esse trabalho deles é uma cópia das zonas superiores, daquilo que se faz lá. E o que faz as zonas superiores? Trabalha com todos nós que estamos daqui para baixo das zonas superiores, né? Umbral fino, médio, grosso, crosta, trevas, é para isso, né? Então esse trabalho vem de lá. É um trabalho que é todo didático, todo embasado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para olhar por todos nós. Então é um trabalho muito interessante. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos. E esperanças não é do verbo esperar, mas é a esperança do verbo esperançar. É isso que eu quero dizer para vocês. Que esperança do verbo esperar é simplesmente preguiça, o nome disso, né? Então, a gente tem que entender que não é essa a esperança, né? Instruções e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Então, não é um trabalho que se restringe só a quem está desencarnado, mas é um trabalho que vai também trabalhar com aqueles que reencarnarão futuramente e que poderão projetar esse trabalho aqui embaixo. Olha que interessante, é a função dos médios, em que muitas vezes chega aqui, ó, casca fora. Então vamos lá. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, todos que estão aqui têm o mínimo de preparo possível. Não significa que médium é um espírito superior. Se alguém ainda tem essa dúvida, eu peço por gentileza que me fale, para que eu possa dar um capítulo específico do livro dos médiuns para poder ler. Alguém tem? Se tiver, leia o capítulo 20 do livro dos médiuns, que vai falar da influência moral dos médiuns. Lá a gente vai ver.
que nem todos os médiuns pode ter mediunidade ostensiva, mas não significa que são pessoas evoluídas. Muito pelo contrário, muitos recebem a mediunidade em suas vidas, é feita, né? É planejado na reencarnação, nascerem com mediunidade para justamente desenvolverem valores que a traça e o ferrugem não corrompem, executar trabalhos que ajudarão eles na sua evolução e nos resgates de débitos passados. Mas entenda, por ser médium, ninguém é evoluído porque é médium. Entenda isso, tá? Porque tem gente que é assim, fulano de tal psicografou, então não é. É nada. O médium é falho. Ele não é espírito superior, tá? Mensageiros. Vamos lá, vamos ver. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. É verdade. Preparar é uma coisa, realizar é outra, porque tem que vir aqui e botar em prática, é aí que a gente derrapa. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros que triunfam. Então a gente vai vendo que, apesar de todo o preparo, muita gente falha. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo, ou seja, duas virtudes que é preciso que o médium tenha. Ele precisa de renúncia e altruísmo. Renunciar ao ego, a vida material que eu quero dizer, não é deixar de viver na matéria, não. É simplesmente evitar os excessos, que são os excessos que nos fazem perder a reencarnação. E dedicação, né? Aos semelhantes. Então, quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário... Não, desculpa, eu pulei aqui. Precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Então ele pode ter uma enxada maravilhosa, mas se ele não usa ela para trabalhar, ela vai acabar enferrujando, né? Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos, né? Oi, oi. A, mediuni... a mediunidade é inerente a todos, né? Quando ela é ostensiva, você vem com tarefa específica de exercê-la por si só. Mas esses, como você disse, esses grandes cientistas, esses grandes músicos, eles também têm a sua faculdade mediúnica. Não ostensiva a ponto de, como esses trabalhadores que vêm trabalhar especificamente com a questão da mediunidade. Mas é claro que eles têm. Tanto é que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai falar sobre a faculdade de inspiração. Quantos foram os compositores que, né, fizeram verdadeiras obras musicais inspirados? Então, é claro, a mediunidade ela é inerente a todos. Agora, quando a faculdade é extremamente ostensiva, ela vem para ser trabalhada por si só.
como intermediário entre os planos material e o plano espiritual. Mas é claro que um cientista é também um missionário de Jesus. Veio trazer ciência, veio trazer progresso, veio trazer evolução. E é claro, como a mediunidade é inerente a todos nós, eles recebem também as suas inspirações do plano superior para trazer com mais facilidade os conhecimentos dos quais inspiração e intuição, né? Que eu não sei se todos sabem que inspiração e intuição são duas coisas diferentes. Inspiração é quando a gente busca no plano espiritual, né? A gente recebe de lá uma informação. A intuição é uma recordação de uma memória de vida passada ou de um momento no plano espiritual. Isso Allan Kardec fala também. A gente geralmente fala, né, que você seja bem intuído. A gente sabe que quando a gente fala isso, às vezes, para a pessoa, a gente está querendo dizer que você seja bem inspirado, que os espíritos possam te insuflar bons pensamentos. A inspiração é aquilo que você que traz, né, que vem da espiritualidade para você, através dos espíritos. E já a intuição é algo que você recorda de vidas passadas. Essas vidas podem ser até no plano espiritual, um momento da tua vida do plano espiritual. Então, é claro. Oi, oi, Eduardo, pode falar. Ah, não, e não, a gente sabe que essas obras ruins, elas infelizmente, elas vêm dos umbrais, né? A gente sabe disso. Essas obras de André Luiz, daqui para frente a gente vai ver, ele vai falar sobre literatura, etc e tal, que muitas delas são realmente inspirações dos planos umbralinos, né, dos espíritos com pouca evolução. Por isso que eu falo, né? Por isso que ele coloca ali a médios e mediunidades, a doutrinadores e doutrinas, né? Porque depende do que você está fazendo com a sua mediunidade. A mediunidade pode ser mal usada? Pode ser bem mal usada. Se a gente, como eu disse para vocês lerem o capítulo 20 do livro dos médiuns, que fala da influência moral dos médiuns, se a pessoa tem uma vida muito desregrada, muito imoral, muita contramão, cheia de vicissitudes que ele não faz a menor questão de trabalhar, ele vai acabar conseguindo a influência de que tipo de espíritos? Inferiores. A Valéria Márcia está colocando assim no chat. Artistas e cientistas sempre são amparados e intuídos pelos espíritos. É isso aí. Eles têm sim, a espiritualidade os ampara para trazer. São trabalhadores também do Cristo. Vem trazer o progresso da ciência, o progresso no campo do intelecto, que é de suma importância para todos nós também. Eles também são amparados também, tá? Agora, também um cientista pode estar mal influenciado? Pode, né? Ele pode estar querendo utilizar a ciência que ele aprendeu no plano espiritual aqui embaixo só para fazer mal para os outros, para fazer destruição, fazer guerras. A gente sabe que tudo, né? As faculdades que a gente tem, que a gente possui de ver, ouvir, falar, inteligência, etc., ela pode usar para o bem como para o mal. A mediunidade é a mesma coisa. Allan Kardec fala isso no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Fala, Eduardo, eu te interrompi. Uhum, da mediunidade. Pode haver, como Kardec falou, perda ou suspensão da mediunidade, que pode ocorrer pelo mau uso da mediunidade ou quando o médium se encontra em estado de enfermidade em que ele é suspenso a mediunidade dele por um determinado tempo para que ele possa se recuperar. Isso é um fato. É, é. Nosso assunto não é Dr. Fritz, mas de certa forma isso foi um fato, né? Agora, por que é a grande pergunta, né?
Será que envolveu-se a vaidade, né? É isso que a gente também precisa compreender, né? Não, não. Isso. Então vamos lá. Vamos seguir. Mensageiros. Aí continuando. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Não. Elas não estão no automatismo, elas estão regidas, elas têm todo um planejamento, é isso que a gente tem que entender. Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo de cultos externos, e é verdade, né? Muitas vezes a gente faz da religião um culto externo. E eu falo isso porque isso também é um risco que a doutrina dos espíritos corre, em fazer muito da religião um culto externo. Né? Tem a reunião pública, depois tem que ter passe, tem que ter água fluídica. Cuidado para a gente não tornar tudo isso um ritual na nossa vida. Né? Isso não deve ser um ritual na nossa vida. Cultos externos na atividade religiosa. Cremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona as questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Porque se a gente tem que fazer a genuflexão da alma, que é o trabalho da humildade interna. Não adianta a gente viver todo um contexto externo de religioso se a religião não está dentro da gente, operando as mudanças que precisamos realizar dentro da nossa vida. Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus. Então, se são cartas vivas de Jesus, são espíritos que têm que tentar todos os dias viver a mensagem de Jesus, pelo menos tentar de forma verdadeira, né? Cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. E aí, em seguida, ele vai começar falando sobre os problemas. Problemas são oportunidades. Que a gente, geralmente, quando a gente esbarra na nossa vida com um problema, a gente não quer problema. A gente pergunta para a pessoa, você gosta de problema? Deus me livre. Nada de problema. Problema embranquece os cabelos, problema tira o sono. Mas, gente, problemas são oportunidades. Porque sem problemas a gente não sairia da rotina, da mesmice. Problemas são oportunidades que a gente tem de fazer a vida fluir de forma diferente, de mudar aquilo que está vindo sempre de forma repetitiva. O problema é sempre uma oportunidade de renovação na nossa vida. Então a gente às vezes fala assim, eu não gosto de problemas, mas sem os problemas a gente não sairia da nossa rotina maçante. Pensa bem. A gente ia viver sempre naquele marasmo, acorda de manhã, faz as mesmas coisas, volta, não, já, que coisa boa, tudo. Só que chega uma hora que isso cansa. Por isso que é bom o contexto do problema na nossa vida, porque agita, tira a nossa alma daquela paralisia, bota a gente para andar, para funcionar, para fazer diferente. Então, problemas são importantes, representam oportunidades. E aí ele fala assim: raros triunfos, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o nosso futuro. Quer dizer, então a gente vive a repetir tendências passadas, porque o passado é o conhecido, a gente adora coisa conhecida, a gente não gosta muito de sair da nossa zona de conforto. Só que para a gente evoluir, a gente tem que sair da zona de conforto. E eu sei que evoluir dá dor,
tira a gente da zona de conforto, mas tirar a gente da zona de conforto promove muito desconforto interiormente. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Muitas vezes a gente acha que está passando a prova da financeira ou a prova da saúde, a gente está achando que Deus está punindo a gente. Não está punindo nada, tudo que está na nossa vida está dentro do nosso contexto. Representa semeaduras feitas outroras ou situações que precisamos passar para aprender a superar, para evoluir intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Quando todos os obstáculos traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, os problemas que estão na nossa vida, se a gente tiver olhos de ver, eles vão servir para nos promover. Agora, se a gente ainda ficar com conceitos passados de que Deus é punitivo, porque Deus não é punitivo, gente. As dores que nós estamos hoje enfrentando não é punição de Deus. Elas representam apenas semeaduras nossas mal feitas outroras. Ou se estamos passando por uma provação, são provações necessárias para o que? Nos promover. As provações, elas visam promoções e não rebaixamento. Por isso que problemas são para nós traduzidos como oportunidades. Oportunidade de fazer melhor do que você fez anteriormente. De mudar o teu comportamento interno diante de uma situação de desafio da nossa vida. E nós somos desafiados o dia inteiro. Desafiados a vivermos, às vezes, com pessoas que nos futucam, pessoas difíceis, que a gente chama, mas são desafios importantes para a gente desenvolver determinadas virtudes das quais precisamos. Então ele começa assim, para finalizar, ele fala assim: as diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Então é lá que eles vão começar, já aprendendo. Despedi-me do companheiro, notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço: chame Vicente em meu nome. E voltando-se, me esclareceu: até agora Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Lembra que ele separa por afinidade. Quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções. Então, foi lá, vai começar para ele. Bom, essa parte aqui que eu trouxe para vocês, que eu não sei se vai dar tempo, nós estamos por 6 minutos, são vocabulários que foram tirados, que a gente pode trabalhar isso em outras aulas. Esse vocabulário espírita foi retirado do livro dos médiuns, de Allan Kardec, segunda parte, o capítulo 32. Lá no final do livro dos médiuns vai ter um vocabulário espírita. E aí, como Allan Kardec criou neologismo, ou seja, criou palavras, ele tinha que dar a essas palavras definições. Como, por exemplo, médium. Médium é a pessoa que serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Então, é qualificado de médium aquela pessoa que é intermediária entre o plano material e espiritual. Então, isso a gente entendeu bem na época de Kardec. Então, quando se falava de médium, falava desse que pode servir de intermediário. É claro que Allan Kardec, o que ele falou sobre a mediunidade no livro dos médiuns? Ele deixou bem claro para todos nós que médium éramos todos nós. Não foi isso que Allan Kardec colocou lá? Ele disse: todos nós somos médiuns. Mas aí, então, Allan Kardec cria-se outras palavras para começar a fazer distinções dos tipos e dos graus de mediunidade. Olha que interessante isso. Então, eu vou começar hoje, mas a gente vai ter oportunidade de explanar isso aqui vez por outra, tá bom? Uma das colocações que ele colocou, que eu vou pegar a situação de número 4, é o mediumato, ou mediunato, como algumas pessoas chamam. Ele chama de mediumato. Mediumato é missão dos médiuns, né? Ele coloca assim: esta palavra foi criada pelos espíritos. A gente vê lá comunicação 31, capítulo 31, comunicação número 12. Ação mediúnica que ele desenvolve durante a reencarnação. Então, mediumato é todo aquele que tem missão
missão específica com a mediunidade. Então, ele já começa a fazer separação, porque ele não disse que todos nós somos médios, mas todos nós, como médios, nós não temos missão com a mediunidade. Só alguns vão ter missão com a mediunidade. Então, os que têm missão com a mediunidade são aqueles que Allan Kardec coloca com mediunidade ostensiva, com a mediunidade bem caracterizada e clara. Por exemplo, mediunidade mais clara e ostensiva do que Chico Xavier é impossível, né? Psicografia mecânica. Oi. Nem todos nós temos missão com a mediunidade, tá? Todos nós temos mediunidade, mas nem todos nós guardamos uma missão com a mediunidade. A missão vai decorrer se a faculdade mediúnica é ostensiva, ela é bem caracterizada, bem clara, bem objetiva, bem. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque não me falta o vocabulário agora, mas bem forte, bem clara. Como o Chico Xavier pega e ele psicografava mecanicamente, incorporava os espíritos, dava as comunicações, evidência, é intensa, tá? Essa mediunidade bem ostensiva, ela já é uma mediunidade é uma missão que você já trabalhou, já veio com essa mediunidade mais caracterizada, porque você tem uma tarefa mediúnica aqui na Terra também. Então veja, hein? Mais desenvolvida também. Precisa da conotação moral, sem sombra de dúvida, porque uma faculdade tão caracterizada como essa, imagina se ela não é permeada, direcionada pela moralidade. Nossa Senhora, isso vai ser uma desgraceira, né? Mas ali Allan Kardec começa a separar um pouco o joio do trigo, porque médios somos todos nós, sim. Nós podemos sentir em algum grau a presença da espiritualidade, ou por uma inspiração, ou às vezes a gente sente um arrepio quando entra em qualquer lugar. Mas enfim, todo mundo tem algum tipo. A Valéria está colocando assim: todos nós somos médios porque temos contato com o nosso anjo de guarda, isso aí. Todos nós somos passíveis de sofrer sofredores, isso aí, sofrer obsessões, exatamente isso. Porém, oi. A mediunidade ostensiva, não. Nós podemos, por exemplo, você pode ter até algumas faculdades únicas, mas serem suas. Eu não queria falar muito sobre isso hoje, mas existem algumas faculdades que não são essas que a gente chama de provas e expiações, mas elas são em decorrência do desenvolvimento do próprio espírito. Os médios sonambúlicos são muito isso em muitos momentos, não todos, mas muitos são. Não é porque ele é sonambúlico, então ele traz mediunidade ostensiva, nem sempre. Às vezes é uma faculdade que é dele mesmo, desenvolvida em várias existências. Então ele não veio com tarefa específica de trabalhar aqui com a mediunidade, entendeu isso? Ela nem sempre. Você pode trabalhar com a mediunidade numa encarnação e outra encarnação você não trabalhar com a mediunidade. Pode. Se essa é a pergunta para te responder assim no susto, é. É isso mesmo, Márcia. Oi, Alessandra. Vai, isso aqui tudo depois eu vou repetir porque eu quero que vocês se familiarizem. Eu vou botar isso no outro slide da outra aula de novo, mas já vou mandar esses para vocês já ir lendo, porque eu quero que depois para frente a gente comece a entender esse linguajar, tá bom? É isso aí. Então, gente, eu vou fazer a prece final para todos nós, tá? Para a gente encerrar, porque já passou um minutinho. Então, vamos lá. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, e aos nossos bondosos amigos espirituais, nossos mentores que nos protegem, que nos guiam, a nossa gratidão. Eu vou pedir a Leida que desligue o microfone, por gentileza, fique antenada para desligar.
Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos mentores espirituais, nossa eterna gratidão por estarmos encarnados, que é uma grande oportunidade, por termos conhecido a doutrina dos Espíritos, que é outra grande oportunidade na nossa vida, por nós estarmos neste momento desse planeta, um período de sofrimento, como o próprio sermão profético proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós, mas é uma oportunidade que nós estamos tendo, através de um mecanismo chamado dor, fazer as transformações morais que precisamos fazer para merecermos ingressar no mundo de regeneração, para merecermos alcançar cada vez mais essa felicidade e essa paz e essa felicidade relativa que está reservado para todos nós, essa perfeição relativa. Agradecemos por tudo isso, mas também rogamos por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, principalmente aqueles que não têm a menor noção desse momento, do que significa esse momento para todos nós. Rogamos principalmente por eles e por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos nesse instante e que são motivos das nossas preocupações. Eterna gratidão por tudo que temos tido na nossa vida. Que essa paz e esse amor possa ser mantido e cultivado em nossos corações, hoje e sempre. Obrigada. Obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todos vocês.